Estamos de volta com o Jornal Centro-Sul, aqui pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Vamos agora a Campinas, onde está o economista Otílio Rodrigues Neto. Otílio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan, boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores aí da TV Centro-Sul. Alegria estar aqui novamente, meu caro. Otílio, nós estamos com a possibilidade de, nas eleições de outubro próximo, mais precisamente dia 2 de outubro, ter aí uma mudança ou não mudança. O que é que pode mudar para o Brasil a partir do dia 2 de outubro? Muito bem, Erivan. Eu creio que o tema eleições interessa a todos nós, né? Se diz aí, né, tradicionalmente, que o eleitor é a maior autoridade, que ele decide o destino das nações. É bom a gente qualificar essa questão, né? Primeiro, acabar com aquela história de que o eleitor ele é racional, de que o eleitor toma decisões racionais, né? A maioria das pessoas, primeiro, não tem tempo de se ocupar, de se aprofundar no entendimento dos grandes temas nacionais. Então, a maioria das pessoas votam com base em algumas percepções, né? Então, quando a economia vai bem, as pessoas tendem a associar o seu voto à continuidade de quem estiver no poder. E não importa muito a ideologia, a corrente política, seja lá o que for. Existe um historiador atual, né? Ele publicou um livro em 2016 que chama Against Democracy, que é contra a democracia, onde ele questiona todos esses mitos, né, que se divulga por aí. Então é bom a gente ter clareza disso, né? Ele divide assim o eleitorado em 3 grupos, que é interessante a gente meditar aqui hoje nesse momento nesse momento em que a gente se encontra, né? Onde nós vamos tomar um posicionamento sobre o que se diz aí, os destinos da nação. Primeiro que o destino da nação não vai ser decidido nessa eleição, né? O Brasil é muito maior do que isso, a vida vai continuar normal, o sol vai continuar brilhando, as empresas vão continuar produzindo, a vida vai continuar normal. Alguma coisa vai mudar? Vai. Nós podemos explorar o que isso pode mudar? Sim, é verdade. Então, o Jason Brandon, ele divide os eleitores em 3 categorias, né? Que é interessante a gente pensar nesse momento aqui em qual dessas 3 categorias nós nos enquadramos, né? Primeiro, ele diz que existe um grupo que ele chama de hobbits, né? Hobbits seria assim, a grande maioria, que é aquelas pessoal que é apático, indiferente, que não está nem aí para o que está acontecendo no mundo, ele não tem tempo de verificar, e ele segue a corrente, ele segue o rebanho, e ele vai para onde empurram, tá? Para onde a corrente leva. Então é o grupo dos hobbits, né? Existe um outro grupo, né? Então os hobbits, eles normalmente são maiorias, né? E quem conseguir controlar os hobbits, direcionar os hobbits, ganha a eleição. Existe um segundo grupo que ele chama de hooligans, né? Hooligans são aqueles torcedores fanáticos, né, que tem lá na Inglaterra, né? E ele diz que os hooligans são os militantes. Se você observar hoje no Brasil, é perfeita essa definição, né? Porque tanto o grupo aí, os dois principais candidatos que estão aí na liderança das pesquisas, né? Tanto o pessoal da esquerda lá ligado ao PT, quanto ao pessoal bolsonarista, né? Então a gente identifica claramente os hooligans, são os militantes, né? São aqueles fanáticos, são aqueles que defendem com unhas e dentes, que têm uma crença religiosa no seu guru, no seu líder, né? E então esse é o segundo grupo, é um grupo menor, né? Estatisticamente menos numeroso, né? E tem um terceiro grupo, né, que ele chama de vulcano, né, que são as pessoas conscientes, as pessoas que têm um repertório, as pessoas que estudam, as pessoas que fazem avaliações, que analisam, que vê os prós, vê os contras. Só que esse grupo é insignificante, esse grupo é mínimo, né? É muito pequeno, esse grupo ele não decide, ele não interfere, é um grupo muito pequeno, né? Então isso é interessante a gente meditar. Agora, o que eu vejo, assim, da minha perspectiva, quando a gente coloca
essa questão que você abordou, né? Que é, o que muda? O que vai mudar? Olha, eu acredito o seguinte, não vai mudar muita coisa. Agora, tem os grandes temas que a gente tem que estar interessado, como, por exemplo, o que aflige o brasileiro hoje? Eu diria assim, na minha perspectiva pessoal, individual, a questão que mais me interessa no momento é a questão da segurança, né? A gente vive num ambiente de insegurança, onde eu não posso andar livremente como andava na infância, pelas ruas, né? Então a violência está em toda parte, em todo lugar, né? Tem também a questão que a gente pode explorar um pouco mais aí, né? Eu quero ver também suas contribuições, mas, por exemplo, a questão da economia, né? Da inflação, do emprego, dos juros, do crédito, né? Do poder de compra das pessoas, né? A questão de transportes, né? Esses são os grandes temas que a gente, diante de uma eleição, a gente tem que pensar assim, né? Como que eu me identifico? Agora, eu queria chamar a atenção também para uma questão que muitas vezes ela fica em segundo plano, que é o seguinte, ó, numa eleição como essa, onde vai decidir, onde vamos escolher o próximo presidente, nós não podemos esquecer das eleições legislativas, né? Porque aí no município, no estado, na cidade, na região, isso será muito, talvez o impacto da política local, né, do governador, do prefeito, né, seja lá, quando não é o caso agora de prefeito, né, mas assim, os deputados, a Câmara Legislativa, né, em nível estadual e federal, talvez isso tenha um impacto muito maior na vida da gente quando se faz pesquisa e pergunta em quem você votou para deputado nas últimas eleições. Ninguém nem lembra. Então eu queria chamar a atenção aqui, quando a gente discute aí esse tema que você propõe, os impactos na vida nossa, que é isso que talvez tenha um impacto muito maior na nossa vida do que o próprio presidente, né? Para a gente meditar essas questões, meu.